posicionamentos dos tribunais. Só que, na verdade, a gente apresenta... E muito se pede para que o menor se beneficiário tenha aparecido. Olá, está no ar mais uma edição do programa Diálogos de Justiça, uma parceria entre o IPAM, Instituto Paulista dos Magistrados, e a Unisa, Universidade de Santo Amaro. Hoje aqui representando o IPAM, doutora Viviane Nóbrega Maldonado, conselheira do IPAM e também da APAMAGES. Como vai, doutora? Tudo bem? Tudo bem, tudo ótimo. É um prazer tê-la conosco, viu? Obrigada. Hoje o Diálogos de Justiça aborda o tema o direito à propriedade intelectual nas relações de trabalho. Para falar sobre o tema, contamos com a presença da doutora Priscila Rodrigues Venerucci. A doutora Priscila, ela é advogada em São Paulo e é mestre pela Universidade Mackenzie. Como vai, doutora? Tudo bem? Tudo bem. É um prazer tê-la conosco, agradecemos a sua gentileza. Eu que agradeço, prazer é meu. Doutora, direito à propriedade intelectual nas relações de trabalho. Primeiro, como é que eu defino propriedade intelectual e, posteriormente, como é essa integração nas relações de trabalho? Perfeito. O direito das relações, o direito da propriedade intelectual, ele protege o quê? Ele protege a invenção, certo? Em todas as possibilidades das relações humanas, mas ela protege a invenção, protege a atividade intelectual, seja no setor industrial, seja no setor científico, literário, em qualquer setor da relação humana. O que eu acho muito interessante nesse tópico aqui é definir, deixar bem claro o que é a propriedade intelectual, porque muita gente confunde e mistura e, na verdade, trata como sinônimo propriedade intelectual com propriedade industrial e direito autoral e parece que tudo é a mesma coisa, mas na verdade não é. Propriedade intelectual, então, seria o todo, certo? Toda a proteção, à invenção. Todo tipo de invenção que pode ser protegida. Por que deve ser protegida a princípio, né? Porque ela tem um valor de mercado, porque ela tem um valor a ser comercializado. Por isso que ela merece uma proteção e por isso é chamado de propriedade. Existe um detentor que tem o direito de protegê-la e cobrar por quem usa essa propriedade, certo? Então, tudo isso seria propriedade intelectual. Daí, nós podemos desmembrar em três pontos, né? O direito autoral e conexo, que tem a sua legislação própria. O direito de propriedade industrial, que seriam todos os direitos intelectuais que podem ser produzidos pela indústria, certo? Então, que podem ser industrializados e podem ser comercializados pela indústria. E eu tenho um terceiro grupo, que seriam chamados de propriedades intelectuais sui generis. Quais seriam esses? Esses são os direitos do programador de software, por exemplo, o que a gente chama, que é protegido pela lei de cultivares, que são relacionados a cultivo. E também eu tenho aquela topografia dos circuitos integrados, que também protege a questão de TV digital e assemelhados. As pessoas acabam associando bastante esse tema com a questão das patentes, né? Mas patente é uma modalidade de propriedade industrial. O que é a patente, né? A patente é uma invenção científica, né? Ela passa por todo um processo inventivo que envolve a ciência, que necessita experiência e necessita com tudo que é inerente à ciência. E aí justamente a questão da relevância do tema, porque, por exemplo, aquele inventor, acho que aí que surge justamente a dúvida. Ele criou, por exemplo, uma fórmula laboratorial de uma medicação. Exato. E aí, como fica o direito sobre aquela invenção se ele está inserido, por exemplo, dentro de um contexto industrial, né? Exato. Dentro desse mesmo contexto científico, a descoberta científica, ela entraria também, seria protegida como propriedade intelectual também? Uma patente. Uma descoberta. Um elemento químico novo foi descoberto, ele não foi criado, ele foi descoberto. Então, também teria essa proteção? Se fosse um elemento químico, sim, certo? Depende da finalidade dele. Ele vai ser passível de ser transformado num produto que pode ser produzido por uma indústria e que vai ser depois vendido para as pessoas, aí eu vou chamá-lo de patente, certo? Agora, por exemplo, eu tenho um outro tipo de descoberta, que eu posso chamar também de uma descoberta científica, que é eu descubro uma planta nova.
certo? É uma planta nova. É ela protegida pela patente? Não, ela é protegida pela lei de cultivares. É uma propriedade intelectual? É, mas tem a sua lei específica de proteção, certo? Tá. E não o princípio ativo dali, extraído, que vai virar um medicamento, aí sim eu a patentei. propriedade. Aí eu vou poder patentear. Entendeu? Então, na verdade, é o que cria muita confusão por isso, porque eu tenho uma gama gigantesca de possibilidades de propriedades intelectuais, né? Se a gente for pensar bem, o intelecto humano está intensamente ativo e criando coisas o tempo todo, né? E essas coisas, a diferença vai ser, ela pode ser comercializada, se vai ser comercializada pela indústria, vai ser protegido pela lei de propriedade industrial. Se não, vou ter que tentar colocá-la ou no direito autoral ou numa dessas outras leis já citadas. E aí os problemas surgem justamente quando a pessoa está inserida dentro de uma pessoa jurídica e aí pode eventualmente existir a divergência no sentido de dizer de quem é a titularidade com relação àquela criação, né? Da pessoa jurídica que está no projeto empregador, ou do dizer, empregado que desenvolveu diretamente. Esse é o ponto, quer dizer, quando a proposta do tema hoje foi formulada em cima de propriedade intelectual nas relações do trabalho, é exatamente isso, é pensar quando essa criação é feita, como a doutora disse, dentro de uma pessoa jurídica, certo? Onde existe uma relação de emprego, existe o empregador e o empregado. Quem é o detentor dessa criação? A criação é do empregador? A criação é do empregado? O que a lei diz? Como os tribunais têm se posicionado nesses quesitos? Então, essa é a discussão que a gente abre agora. O contrato de trabalho teria que prever alguma coisa dessa natureza ou não? Não seria necessário? Necessariamente. Necessariamente o contrato de trabalho teria que prever. Para que o empregador não tenha que depois ter que remunerar além do que já estava previsto. Uma previsão contratual, então, só para me entender, uma previsão contratual, ela seria garantia ao empregador. Sim, e o empregado que depois não terá que pedir essa tutela na justiça. Se não constar do contrato de trabalho, então o empregado, no caso, que atuou diretamente, então aí ele tem alguns direitos reservados sobre isso. Sim, que ele pode tutelar na justiça. Então tá aí a importância de se ter um bom advogado. Inclusive, para definir as bases contratuais. Com certeza. Estamos encerrando o nosso primeiro bloco e dentro de instantes retornaremos com mais direito à propriedade intelectual nas relações de trabalho com a doutora Priscila Venerossi. Fique conosco, já voltaremos já. Os posicionamentos dos tribunais. Só que, na verdade, a gente apresenta... E muito se pede para que o menor se beneficiário tenha aparecido. Anota aí, Desafio Universitário Empreendedor. Uma competição conectada com o seu tempo e com uma plataforma inovadora. O negócio é acumular pontos e conhecimento empreendedor com experiências reais e virtuais. Os vencedores ganham tablets, smartphones e viagens internacionais. Mas para você viver tudo isso, não esqueça. Inscreva-se agora. Esse é Joãozinho. Ele tem 10 anos. É admirado e elogiado por já trabalhar e ajudar em casa. Onde ele passa, todos falam: tão novo e já trabalhando? Que gracinha! E isso sempre lhe rende boas gorjetas. Mas espere, eu não acho isso bonito. E você? Ele podia estar estudando e brincando, mas ele está trabalhando. Mude seus conceitos. Trabalho infantil não é a melhor opção. Uma campanha do Ministério Público. Meu nome é José Carlos Silva, tenho 18 anos. Eu adoro tocar guitarra e andar de skate com meus amigos. Minha mãe me chama de Zeca e eu confio muito nela. Ela sabe tudo sobre mim. Tudo mesmo. Ela sabe que eu quero ser um doador de órgãos. Na verdade, toda a minha família sabe disso e todos me respeitam. Disso eu tenho certeza. Eles entendem que eu quero ajudar outras pessoas, mesmo quando eu for embora. E eu sei que se for preciso na hora certa, eles vão falar por mim. E vão saber o que fazer. Os órgãos do José Carlos puderam salvar outras vidas, graças a uma conversa e uma linda decisão baseada em respeito, confiança e amor.
Seja também um doador de órgãos e lembre-se de avisar a sua família sobre esse desejo. Sua família é a sua voz. Posicionamentos dos tribunais. Só que, na verdade, a gente apresenta... E muito se pede para que o menor se Judiciário tem aparecido. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Diálogos de Justiça. Hoje abordando o tema a propriedade intelectual nas relações de trabalho. Falando sobre o tema, a doutora Priscila Rodrigues Venerucci aqui conosco. Doutora Priscila, no bloco anterior, a doutora falava exatamente dessas disposições contratuais na relação de trabalho, dessas previsões. Quais os conflitos que podem existir, que podem dimanar de uma relação contratual não tão escorada por essa documentação toda de contrato? Vamos lá. Então, na verdade, vou expor a primeira possibilidade, que seria essa exatamente que você quer que eu exclua, que é a que está escorada. Que seria o mundo ideal, que o contrato tivesse bem delineado. Exato. No mundo ideal, né, o contrato entre o empregador e o empregado tem que estar muito bem definido, certo? Deve estar definido ali qual é a atividade dele, certo? Se ele tem ou não uma atividade de criação, ou ainda, se da atividade dele pode surgir uma criação, certo? Que esteja inerente à atividade dele. Se assim estiver, os dois estão protegidos, tanto o empregador quanto o empregado. É o que diz a lei, tá? Tanto a lei de propriedade industrial como a lei do software, elas duas vão prever exatamente da mesma forma, que o empregador tem que tomar o cuidado de, na hora de formular o contrato, e o empregado tem que tomar o cuidado na hora de verificar o contrato que está assinando, de que lá está a previsão da atividade específica dele e se isso dessa atividade pode decorrer ou não uma criação. Então essa seria a possibilidade ideal. Agora, quando os problemas surgem, quando os conflitos surgem exatamente entre duas possibilidades. A primeira seria quando o empregado, ele cria fora do ambiente de trabalho, utilizando de recursos próprios. Ele não usa nada do empregado. A senhora pode dar um exemplo de como aconteceria isso na prática? Por exemplo, eu tenho um cientista, tá? Que está lá trabalhando num determinado medicamento. Algo impede que ele, isoladamente, tenha um estudo uma pesquisa paralela, uma pesquisa própria, desenvolvendo um outro medicamento? Ele foi contratado para desenvolver tal medicamento, certo? Vamos dizer que nesse caso o contrato tenha sido bem específico. Ele foi contratado para desenvolver um medicamento para a doença X. Mas, paralelo, ele tem a sua pesquisa própria fora do ambiente de trabalho, com recursos próprios, em que ele desenvolve um medicamento para a doença Y. Mas aí estaria fora do objeto da contratação. Exato. Mas seria uma contratação especial, né? Exato, mas mesmo assim pode surgir o conflito, porque o empregador pode entender que ele teria que trazer essa invenção para aquele ambiente de trabalho, porque é no decorrer do contrato de trabalho. Vamos falar do empregado carteira assinada, não contratado para a obra certa, no caso para desenvolver um projeto. A função dele é pesquisa, só que ele tem um contrato de trabalho normal. E acontece uma situação dessa. Ele é porque eu tenho que sempre estar no ambiente da criação, né? Eu não posso fugir do ambiente da criação. Então, acontece muito, tá? Ele é um programador. As empresas contratam os programadores para desenvolverem os seus programas de software, certo? Tem empresa que trabalha com isso, que o ramo de trabalho dela é esse. Eu só gostaria até de fazer um parênteses no seguinte sentido. Quando a senhora fala em contratar, acho que até para ficar claro para as pessoas que estão ouvindo, é necessário que exista efetivamente o vínculo empregatício, ou eu posso contratar, como hoje muitas empresas fazem, numa espécie de terceirização? De prestação de serviço. Tem diferença? Então, a princípio não, desde que esse contrato de prestação de serviço esteja especificando qual é essa objeto específico. Se fugir do que está contratado, vou cair de novo nessa possibilidade que eu estou falando agora, certo? Dele ser contratado para um determinado fim e ele, paralelamente, isoladamente, com recursos próprios, ele desenvolve uma criação.
certo? Nesse caso, a criação é só do empregado, não é do empregador. Por quê? Porque ele não foi contratado para aquele fim e ele utilizou de recursos próprios. Posso complicar um pouquinho? Pode. Vamos lá. Isso não pode caracterizar uma concorrência desleal com o empregador? Pode haver discussão se, por exemplo, mas eu entendo, tá? Que quando seria uma concorrência desleal? Se ele vai produzir o mesmo tipo de produto. Certo? Então, por exemplo, eu estou aqui, te contrato para desenvolver jogos. Você está lá desenvolvendo jogos, mas paralelamente você desenvolve um jogo sozinho. Aí eu vou falar para você que é concorrência desleal, porque você está na mesma finalidade. Certo? Agora, como eu tinha dito antes, que era para ficar só muito claro, contratado para desenvolver uma medicação X, que a gente tem vários cientistas que são contratados assim, eles ficam anos pesquisando um determinado medicamento e ele vai lá e desenvolve outro medicamento. Não tem concorrência. Ele não foi contratado para aquela finalidade. Não existiria também uma exclusividade do ponto de vista de que aquela pessoa estaria 100% do seu próprio tempo trabalhando para aquele empregador, quer dizer, a par das tarefas que ele teria que fazer dentro do cumprimento do objeto do contrato de trabalho, ele tem a liberdade de trabalhar à noite, de madrugada, enfim, para os seus próprios estudos, não é isso? Perfeito. E utilizando, se a empresa quer exclusividade, ela deve pagar por ela. Então, eu te pago para você produzir exclusivamente para mim. Aí, tudo bem. Mas entendo eu que, nesse sentido, o contrato também vai ficar valorado. Né? Eu tenho um valor agregado nessa exclusividade. Certo? A legislação trabalhista, paralela à legislação da propriedade intelectual, tem alguma previsão nesse sentido? Não. A gente tem os posicionamentos dos tribunais, mas a legislação que trata disso é a legislação, e é um artigo, tá? É um artigo da propriedade industrial e um artigo da lei de software que fala exatamente isso, que o empregador tem o direito à criação para a qual ele contratou o seu empregado, certo? Salvo se o empregado provar que ele desenvolveu aquela criação fora do ambiente de trabalho e com recursos próprios. É a ressalva que a própria lei faz, certo? Então, a lei ela já me delimita exatamente essas duas possibilidades. Tudo previsto no contrato do empregador, desculpa. Não está previsto no contrato e eu faço fora do ambiente de trabalho e com recursos próprios, é do empregado, certo? Então, a lei me coloca essas duas possibilidades. Que parece intuitivamente bem razoável, né? Exatamente. Até porque também se ele tivesse inserido dentro do ambiente de trabalho, ele não poderia estar desenvolvendo uma outra atividade que não fosse favorecer ou cumprir o próprio objeto do contrato de trabalho. Estamos encerrando o nosso segundo bloco. Dentro de instantes retornaremos com mais direito à propriedade intelectual nas relações de trabalho com a doutora Priscila Rodrigues Venerosi. Continue conosco, até já. Os posicionamentos dos tribunais. Só que, na verdade, a gente apresenta... Muito se pede para que o menor se Judiciário tem aparecido. Anota aí, Desafio Universitário Empreendedor. Uma competição conectada com o seu tempo e com uma plataforma inovadora. O negócio é acumular pontos e conhecimento empreendedor com experiências reais e virtuais. Os vencedores ganham tablets, smartphones e viagens internacionais. Mas para você viver tudo isso, não esqueça. Inscreva-se agora. Esse é Joãozinho. Ele tem 10 anos. É admirado e elogiado por já trabalhar e ajudar em casa. Onde ele passa, todos falam: tão novo e já trabalhando? Que gracinha! E isso sempre lhe rende boas gorjetas. Mas espere, eu não acho isso bonito. E você? Ele podia estar estudando e brincando, mas ele está trabalhando. Mude seus conceitos. Trabalho infantil não é a melhor opção. Uma campanha do Ministério Público. Meu nome é José Carlos Silva, tenho 18 anos. Eu adoro tocar guitarra e andar de skate com meus amigos. Minha mãe me chama de Zeca e eu confio muito nela. Ela sabe tudo sobre mim. Tudo mesmo. Ela sabe que eu quero ser um doador de órgãos. Na verdade, toda a minha família sabe disso e todos me respeitam. Disso eu tenho certeza.
Eles entendem que eu quero ajudar outras pessoas, mesmo quando eu for embora. E eu sei que se for preciso na hora certa, eles vão falar por mim. E vão saber o que fazer. Os órgãos do José Carlos puderam salvar outras vidas, graças a uma conversa e uma linda decisão baseada em respeito, confiança e amor. Seja também um doador de órgãos e lembre-se de avisar a sua família sobre esse desejo. Sua família é a sua voz. Posicionamentos dos tribunais. Só que, na verdade, a gente apresenta... Muito se pede para que o menor se beneficiário tenha aparecido. Estamos de volta para o nosso terceiro e último bloco do programa Diálogos de Justiça, uma parceria entre a Unisa, Universidade de Santo Amaro, e o IPAM, Instituto Paulista dos Magistrados. Hoje conosco a doutora Priscila Rodrigues Venerucci, abordando o tema propriedade intelectual nas relações de trabalho. No bloco anterior, a doutora estava evoluindo, tivemos que terminar o bloco. Por favor, a doutora poderia falar daquele terceiro complemento que a doutora estava comentando? Vamos lá. Então, no bloco anterior, definimos quais são as possibilidades que advêm da própria previsão legal. Mas qual seria uma terceira possibilidade que não está prevista na lei? Que é quando esse empregado desenvolve uma criação dentro do ambiente de trabalho ou fora deles, mas utilizando os recursos oferecidos pelo seu empregador. E daí? Aí é que fica a discussão de quem é essa propriedade. Mas aí eu faço a pergunta antecedente, que eu não sou da área trabalhista. Ele poderia estar utilizando os recursos da empresa para desenvolver uma atividade que não seja a finalidade para a qual ele foi contratado? Vou citar um exemplo para ficar fácil, para a gente entender isso. Que às vezes sim, tá? Então, por exemplo, ele é um operador de máquina. Mas ele ali na operação da máquina, que pode dar um problema X, ele percebe que se tiver um mecanismo Y, resolve aquele problema. Certo? Ele resolveu o problema dele com uma criação. Esse melhoramento, vamos dizer assim, que ele fez na máquina é um modelo de utilidade, certo? Que é registrável pelo INPE. Então, de quem é essa criação? Essa criação é do empregador ou é do empregado? Essa é uma boa pergunta. Certo? Nesses casos, como é que os tribunais têm Essa seria a minha pergunta. Tem duas possibilidades, tá? Porque aí não é que ele fez algo paralelo, na verdade, não, ele decorrente da criação ele teve uma ideia em decorrência mas do de uma trabalho. certa forma também ajuda, né, o próprio empregador, né, do ponto de Sim, vista vai dar que mais produtividade. que ele resolveu um problema concreto. Exatamente. E é decorrente, vai aumentar o lucro do seu empregador, né? O seu empregador vai, sei lá, produzir mais e com isso vai ganhar mais e ele não vai ganhar nada por isso? Era previsível que aquela atividade dele gerasse uma criação? Não. Um operador de máquina é alguém que a gente espera que vá fazer uma criação? Não. Então não podia estar no contrato dele. Mas ele acabou desenvolvendo uma atividade além da atividade para a qual ele foi contratado. Então tem dois posicionamentos. Primeiro são dois pontos divergentes, né? A questão da titularidade. Quem é o titular dessa criação? Né? A doutrina, uma parte da doutrina vai dizer que a titularidade pertence aos dois. Pertence tanto ao empregador quanto ao empregado. Eles compartilham, vamos dizer, a titularidade. Exato. E o empregado pode ceder o percentual que cabe a ele, ao empregador, e ganhar através dos royalties, certo? Uma segunda possibilidade, que aí sim é aplicada muito aplicada pelos tribunais trabalhistas, é da justa remuneração, certo? Então, ele não foi contratado para aquilo, mas acabou desempenhando aquela atividade. Então, ele merece uma justa remuneração para aquilo. E os direitos de exploração, todos do empregador? Do empregador. Exatamente. Então quer dizer que, na verdade, se surgir, porque esse exemplo que a senhora mencionou foi quase uma casualidade, né? Sim. Assim, surgiu por acaso. Então, quer dizer, foi uma surpresa para todos, de uma certa maneira. Então, ali naquele momento tem que parar e negociar. Exatamente, vai ter que negociar. E outra coisa, só para deixar bem claro, existem ainda alguns empregadores que contratam aos seus funcionários para uma atividade em que é possível vislumbrar que vai gerar uma criação, mas não colocam isso no seu contrato. E isso é um erro, porque
fatalmente gerará ali naquela atividade uma criação e vai gerar um pedido de indenização, enfim. Do ponto de vista prático, acho que, né, doutor Flávio, quanto mais específico o Sem contrato dúvida. for, Melhor. né, no sentido de vislumbrar o maior número de possibilidades, eu acho que acaba facilitando para todos, né? Além desse conselho que a doutora colocou agora, teria mais algum a mandar para os empregadores, no caso, que elaboram esses contratos? Eu acho que esse seria o melhor conselho, fazer um contrato que gere um equilíbrio para as partes. De preferência, contratando um bom advogado. Exatamente, contrate um bom advogado. Os empresários fazem o contrato como acham que devem fazer e depois procuram Eu vou fazer uma sugestão aos empregados, então. Como não tem legislação trabalhista que regula a matéria, os sindicatos poderiam se preocupar em colocar isso nas convenções coletivas, para amarrar alguma coisa, também garantir o coitado do empregado que está lá trabalhando, desenvolvendo alguma coisa e, claro, tem que ter o seu merecimento também. Isso é até possível que tenha, tá? Não vou dizer que não há nenhuma convenção coletiva, porque não examinei todas. Então, é possível que exista algum tipo de previsão nesse sentido nas convenções coletivas. Mas viável seria, né? Nessa lacuna da lei. Com certeza, as convenções coletivas. Aí, no caso, a convenção coletiva, ou os acordos coletivos até, exatamente, se fosse o caso. Doutora Priscila, infelizmente estamos chegando no final do nosso terceiro bloco, a entrevista foi bastante esclarecedora. Eu gostaria também de agradecer aqui ao IPAM, através da sua conselheira, a doutora Viviane Nóbrega Maldonado. Muito obrigado pela sua presença, doutora. É sempre um prazer estar aqui, a parceria é ótima. É uma Podemos honra receber essa convidados excelentes, como a doutora Priscila, foi ótimo. Doutora Priscila, mais uma vez, o nosso muito obrigado. Foi um prazer tê-la conosco e, com certeza, em futuras ocasiões falaremos mais sobre propriedade intelectual nas relações de trabalho ou até de outros temas que a doutora possa versar e nos brindar aqui com o seu notável saber. Com certeza. Muito obrigada pela conversa, foi muito produtiva e muito agradável. Obrigada. A você, telespectador, o nosso abraço, o nosso muito obrigado. Continue com a nossa programação e até o próximo Diálogos de Justiça. Até lá. Posicionamentos dos tribunais. Só que, na verdade, a gente apresenta... Muito se pede para que o menor se... Judiciário tem aparecido